Fala galera, professor Leandro Germano na área. Estou trazendo aqui para você mais uma questão da prova do Enem de 2022, uma questão que trata sobre gerador, sobre receptor elétrico, questão muito interessante. Mas antes de partirmos para a resolução dessa questão, eu vou pedir para que você, caso não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já vai sentando dentro de um like, porque tenho certeza que você vai gostar da resolução dessa questão e eu vou conseguir te ajudar. Beleza? Então, deixa eu só dar uma sumida aqui da webcam e lembrar vocês que tem uma playlist aqui de resoluções de questões do Enem que eu vou deixar aqui no vídeo, beleza? A questão fala o seguinte: uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 cada, ligadas em série. Show de bola. Quando posicionadas corretamente, devem acender uma lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha, na posição correta, gera uma FEM, força eletromotriz, de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição das pilhas. Considere que as pilhas mantêm o contato independente da posição. Com o equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Então, olha só, você tinha uma associação de pilhas em série, agora você passa a ter de 3 pilhas em série. Com a inversão da polarização de uma das pilhas, você passa a ter um receptor elétrico aí no meio. O problema não diz qual das pilhas vai ser trocada, se é a da ponta, se é a do meio, enfim. Eu fiz um esquema, tá? Onde eu fiz a seguinte representação, tá? O que você está vendo aí em azul, tá? São os geradores, as pilhas colocadas corretamente. E foi invertida, nesse caso, a polaridade da pilha que está aí no meio, que está em vermelho aí para você, tá? Então, em vermelho você tem a resistência interna, que eu chamei de R', e a força eletromotriz FEM, que eu chamei de FEM', né? Então você tem aí 2 geradores que estão em azul e em vermelho você tem um receptor elétrico, que vai se tornar um receptor elétrico nesse caso, né? Só que como que a gente calcula para esse caso, para essa situação, né, a, a corrente elétrica, né? A corrente elétrica a gente vai calcular através da equação de Ohm-Poellet para geradores e receptores. Quando você só tem somente os geradores, tá? Você pode escrever essa equação como sendo a força eletromotriz do gerador. Nesse caso, a gente só tem uma resistência externa, que é a resistência da lâmpada, mais o somatório das resistências internas, né? Se nesse caso aqui somente se tivesse a menos um gerador, né? Então, eu vou colocar aqui o somatório e também aqui seria o somatório das resistências internas aqui de cada gerador, tá? Se todos os geradores aí estivessem associados em série. Só que não é o caso. Então, nesse caso, você tem 2 geradores, então a gente vai fazer o somatório das forças eletromotrizes dos geradores, menos o somatório das forças eletromotrizes do receptor. Isso tem que ser dividido pela resistência externa, que a associação está acoplada, que nesse caso é uma lâmpada que tem uma resistência externa, que a gente já vai falar sobre ela, mais o somatório de todas as resistências, independente que seja do receptor ou do resistor. Beleza. Mas antes de fazer isso daí, a gente tem que calcular a resistência dessa lâmpadazinha aqui, ó, para a gente poder encaixar aqui na fórmula. Você pode perguntar, professor, como que a gente vai fazer isso daí, né? Como que a gente vai sair dessa situação? Vou apagar aqui, que isso aqui não vai interessar para a gente no momento. Repara que ele te deu aqui a potência da pilha e te deu a voltagem da pilha, não, da lâmpada, né? E você tem uma equação lá de potência, você na verdade tem 3, né? Você tem a potência igual a DDP vezes a corrente, você também tem a potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, e você também tem a potência igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. E repara que ele te deu a potência, te deu a voltagem, e você quer saber a resistência. Então você vai utilizar essa formulazinha aqui, tá? Essa formulazinha aqui, para calcular a resistência da lâmpada, né?
Então, vamos substituir os valores, né? Então, R tem que ser igual a DDP ao quadrado sobre a potência. Então, a gente substitui aqui os valores agora, né? DDP 4,5. Então, aqui vai ficar 4,5 vezes 4,5, né? Que é 4,5 ao quadrado. Você já vai entender porque eu estou escrevendo assim, dividido pela potência, que vale 4,5. Então, a gente pode simplificar 4,5 com 4,5 e percebemos que temos uma resistência da lâmpada de 4,5. Opa, escrevi 4,4. 4,5 ohm, beleza? Então, isso daqui é a resistência da lâmpada. Então, a gente agora vai jogar todas as informações aqui nessa equação. Repara que você tem as forças eletromotrizes que foram dadas, né? 1,5 de cada gerador, né? Também da lâmpada, também esqueci o nome do receptor, né? Falhou a memória aqui. Então, nós temos aqui dois geradores. Então, vai ser 1,5 mais 1,5 menos 1,5 do gerador, correto? Dividido por R que a gente acabou de encontrar, que vale 4,5. Mas, repara que nós temos três resistências internas e elas deverão ser somadas, tá? 0,5 mais 0,5 mais 0,5. Todas elas são iguais, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui em cima? 1,5 menos 1,5, 0. Então, a única coisa que sobrou aqui em cima, ó, foi 1,5. E fazendo esse somatório aqui embaixo, nós vamos ter 6, né? Então, a corrente elétrica aqui, se formos fazer divisão de 1,5 por 6, nós vamos encontrar aqui 0,25 ampere. Isso aí dá o gabarito letra A. Galera, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão.